Doutora Angelita, bem-vinda ao programa Bom Dia, tá tudo bem aí, doutora? Bom dia, Lincoln, bom dia a todos, tudo bem, graças a Deus. Doutora Angelita, que sempre participa conosco aqui, na rádio e na TV também, sempre orientando os nossos trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. Você pode mandar a sua pergunta para a doutora Angelita Cruz, 981581278. Pode mandar mensagem de áudio que a doutora Angelita vai responder sobre qualquer situação que envolva o trabalho, né? O direito trabalhista. Doutora, como o Nando já anunciou aqui, não é mesmo, meu caro Nando? E é um assunto relevante, porque o Supremo derrubou as normas da reforma trabalhista que restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. Doutora, deixa eu ver se eu entendi bem. Antes de votarem a reforma, podia entrar na Justiça o trabalhador de forma gratuita. Aí votaram a reforma, tiraram essa gratuidade do trabalhador. E agora o STF interveio e devolveu essa gratuidade, é mais ou menos isso? Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Sim, Lincoln, é mais ou menos isso. A grosso modo é isso. Semana passada eu também trouxe a notícia excelente, né? O STF aí tem olhado para o lado do trabalhador, do microempreendedor e tem ajudado aí a sanar alguns pontos que o Congresso joga ali no colo do STF. E essa semana tem essa notícia excelente porque desde 2017, há praticamente 5 anos, o trabalhador que queria entrar com uma ação, ele tinha que pensar bem. Por quê? Se ele entrasse com essa ação e tivesse alguma perda de algum direito que ele pleiteasse ali, ele era obrigado a pagar os honorários do advogado da empresa, a sucumbência e também as taxas judiciárias. E isso, com essa reforma trabalhista, fez com que muitos trabalhadores deixassem de entrar com ação pleiteando o seu direito com medo, porque se perdesse teria que pagar esses honorários, teria que pagar essas sucumbências e as perícias, se houvesse perícias. Então, desde 2017... Quer dizer que o cara entrava, mas com o pé atrás, né? Porque se ele perdesse a ação, ele tinha que arcar com tudo. Quer dizer, já não recebia, ainda tinha que pagar, doutor, é isso? É isso mesmo, Lincoln. Nós, advogados, depois dessa reforma, sempre orientávamos os clientes que ele corria esse risco, que ele poderia entrar com a ação e se perdesse em algumas partes, ele teria que pagar as perícias, se houvesse a sucumbência dos honorários. E com a reforma trabalhista, né, antes de 2017, o trabalhador ele tinha esse direito de entrar com essa ação e tinha o direito à gratuidade, porque era uma das únicas justiças que tinha essa gratuidade ali para o cidadão. E com a reforma trabalhista, veio com um pano de fundo dizendo que não vamos cobrar porque muitos trabalhadores ou muitas pessoas enchiam o judiciário trabalhista de ações que, na verdade, às vezes não tinham sentido, pediam demasiadamente, e com isso enchia ali o judiciário que não conseguia suprir a necessidade de todo mundo e não conseguia julgar as ações. Tentou colocar isso como limitação. Olha, eu vou limitar ali acesso à justiça, ok, você quer entrar na justiça trabalhista, mas você vai ter que pagar a perícia, você vai ter que pagar a sucumbência e você vai ter que pagar o honorário. Com isso, o trabalhador ele se viu acuado, falou, olha, então se eu tenho que pagar, eu sei que eu tenho direito, e se eu perder? Porque juízo, você sabe, a gente não sabe a interpretação que ele vai ter ali daquele momento, daquela ação. Então, ele corria o risco, era 50%, 50%. E muitos trabalhadores deixaram de entrar com a ação por conta desse risco. Olha só, fica com o pé atrás, né? Você, o cara fica com medo, o Nando, claro. Porque se perder, você não sabe qual vai ser o resultado, né? Você acaba tendo que arcar com todo esse custo. Agora, tem alguma regra, doutora? O benefício da gratuidade na justiça trabalhista, ele é concedido a todos os trabalhadores ou tem que ter uma faixa salarial aí para a pessoa, para o trabalhador conseguir essa gratuidade? Todos os trabalhadores que têm salário igual ou inferior a 40% do teto do INSS, que isso aí daria entre R$ 5.000 e R$ 6.400.
esses trabalhadores que têm essa faixa salarial conseguem hoje entrar na Justiça Trabalhista de forma gratuita. Agora, o STF... Então vamos lá, repetindo, doutora. O trabalhador que tem salário igual ou inferior a 40% do teto de benefícios do INSS. Então, qual é o teto? R$ 6.433. O Nando, que é bom de conta aqui, R$ 6.433. Então, tem direito à gratuidade, 40% desse valor, dá em torno de R$ 2.500. Um salário nessa faixa. Mais ou menos. Isso, mais ou menos nessa faixa, de R$ 2.500. Ali a pessoa já tem a gratuidade. Hoje, infelizmente, demoramos 5 anos para que o STF reconhecesse que o trabalhador necessitava desse benefício, dessa gratuidade para buscar o seu direito. E com esses 5 anos, muitos trabalhadores deixaram de ter acesso à justiça, porque ele tem limitação de até 2 anos para entrar com a ação depois que sai da empresa ou depois que é demitido. E muitos deixaram de ter esse acesso à justiça por conta da reforma trabalhista que aconteceu em 2017 e que restringiu bastante o acesso aos trabalhadores. Inclusive, nós advogados, vários colegas, reclamavam que sempre tinha pessoas que tinham o direito, mas essas pessoas tinham receio, porque a gente sempre alertava que tinha a hipótese de, perdendo a ação, que a pessoa ela ia ter que arcar com as taxas, perícias, sucumbências e honorários advocatícios. Quer dizer, o que ela esperava receber, ela acaba tendo que pagar, né? Então, você imagina, Nando, quantos trabalhadores e trabalhadoras não ficaram com os direitos para trás, aí, sem saber se tinham condição ou não de receber, exatamente por esse receio. E tem um prazo, né, doutora, para entrar com o processo trabalhista, não é? Sim, tem um prazo. Até 2 anos após a demissão ou a justa causa, até 2 anos do desligamento da empresa. Isso. Esse é o prazo, 2 anos, o trabalhador pode pleitear. E não é, obviamente, aqui nenhum incentivo a entrar na justiça, não. É que direito é direito, né, doutora? Sim, direito é direito. E há 5 anos muitas pessoas têm esse receio com essa reforma, que a reforma ela veio de uma forma assim, sem muitos estudos, né, sem muito ouvir ali a população, e só veio para um único motivo: taxar o judiciário para que não haja tanta ação como havia. Mas, na minha humilde opinião, creio eu que, na verdade, deveria era aparar melhor o judiciário para que possa receber essas ações e não simplesmente cercear ali o empregado de ter o direito à justiça, né? Exatamente. Bom, aí, através de um advogado, se o trabalhador entrar, né, com o processo, o advogado pode, então, orientar sobre essa gratuidade até essa faixa salarial que nós citamos de R$ 2.500. É isso mesmo, Lincoln. Passou a valer a partir de semana passada que o STF julgou que era inconstitucional os artigos 790A e B da CLT, que a maioria dos ministros, né, eles entenderam que os dispositivos eles violavam e limitavam o acesso à assistência judiciária gratuita, né, e ao possibilitar as pessoas consideradas pobres na ascensão da palavra, em custos de perícias, em realizações, e as pessoas não teriam como arcar com esse custo. Você está ali pleiteando o que você não recebeu de salário, como que você vai ter o dinheiro para pagar? Você está precisando receber, você vai ter que pagar, pô? Eu tenho uma dúvida. A gente assiste filme americano, e no filme americano, acabou quando é preso, o juiz lá fala assim: o senhor tem advogado? Senão o Estado vai constituir um advogado gratuito e tal, não sei o que lá. A pessoa que precisar recorrer à Justiça do Trabalho, ela tem que buscar isso na Defensoria Pública ou já é automático? Quando ela faz a reclamação no Ministério do Trabalho, já nomeiam imediatamente um defensor público gratuito dentro dessas condições? Não, quando ela faz a reclamação no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ele tem como praxe investigar a empresa. Agora, quando a pessoa pleiteia um direito que não foi cumprido pela empresa, ela tem que procurar um advogado especialista na área trabalhista, para que possa resolver o problema dela com a empresa. E quando ela denuncia no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai diretamente para a empresa. Então, mas essa pessoa procura esse advogado onde? Qualquer advogado, e aí ele diz assim: olha, eu ganho menos de 2.500, preciso que seja gratuito e tal, ou tem um local específico, uma defensoria pública, por exemplo, que ele tem que procurar? Geralmente a Defensoria Pública, ela orienta sim a pessoa, mas o ideal é ela ir num advogado especialista da área
para que possa orientá-la e aí fornecer a documentação que ela vai precisar para entrar com a ação e ter hoje o benefício da justiça gratuita que antes não tinha. E o advogado pode, então, recusar a causa. Estou com muito trabalho agora, não posso e tal. Te indica um outro amigo, aí procura um outro. Sim, depende do advogado. Se ele não puder orientar ali ou entrar com a causa dela naquele momento, pode sim indicar um outro colega que faça o trabalho. Maravilha. Portabilidade. 8h56. Vamos com perguntas para a doutora Angelita aqui, dos trabalhadores. Vamos lá, doutor. 98158-1278. Pergunta aí para a doutora Angelita Cruz, qualquer dúvida que você tenha aí sobre direitos trabalhistas. Bom dia, doutora. Por estar cuidando do meu caso, como é que é? Fundo de garantia. Deixa eu ver aqui. Ele começou a pergunta. Acho que ele começou num texto e terminou no outro, né? Deixa eu ver aqui. Já vou pegar a pergunta do pessoal do perfil Multimolas ali. Vamos lá. João Batista. Bom dia, Lincoln. Lincoln, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Angelita. Pois não. Que eu estou para aposentar, mas toda vez que eu vou no advogado, ele muda um ano para frente. Toda vez um ano para frente. Eu queria saber, porque ele falou que agora em dezembro eu estou aposentado. Mas eu queria saber se eu posso tirar de lá e colocar em outro advogado. Mas quem que é posterior Nildo? Sempre para posterior, hein? Ela fica na ansiedade para aposentar, hein, doutor? E aí? Então, é um caso assim bem delicado, né? Eu não posso falar muito do que aconteceu, como que tá o processo, como que o colega está conduzindo, mas eu orientaria ele a conversar com o colega. Conduzindo com a barriga, empurrando com a barriga, isso chama aqui no interior, né, não? Eu oriento a conversar com o colega advogado e entender melhor a ação, mas a ação é sua, você tem direito sim de retirá-la e passar para onde quiser, advogado. Né? Sim. Tá certo, João? O João é novo, tá querendo aposentar já também, né, não? Meninão. João. Ô, doutora, bom dia. Paulo Ribeirão Preto, sou gerente de vendas, não recebo horas extras. Isso é legal? Curto e simples e objetivo aqui, simples e o Paulo. Depende do contrato de trabalho que você fez. Porque gerente, ele tem uma nuance ali na lei que fala que o gerente ele não tem horário de início e término, mas ele tem sim algumas horas extras, dependendo do contrato que ele fez com a empresa. Então ele tem direito aqui. Sim, está fora da regra aqui, então, o Paulo. Sim, ele tem direito. Se ele não fez o contrato junto com a empresa de que ele é um gerente efetivo, que tem os horários da gerência, ele tem sim horas extras, direito às horas extras. 8h58, doutora, tem pergunta aqui do pessoal que trabalha com estética, né, com cabeleireiro, barbeiros, enfim. Sim, nós falamos semana passada. Nós temos uma boa notícia para quem trabalha nesse setor, não é isso, doutora? Porque nós temos perguntas nesse sentido aqui. Qual é a boa notícia para quem trabalha no setor de estética e beleza? Então, que semana passada nós também tivemos uma boa notícia do STF, que conseguiu fazer valer a lei. Ele afirmou que a lei de parcerias, ela é constitucional sim, e pode continuar os salões de beleza a contratar os seus parceiros de forma CNPJ, que é aquelas pessoas, o manicure, o pedicure, o cabeleireiro, o barbeiro, que está ali prestando o serviço naquele salão, ele é contratado através de CNPJ e não CLT. E isso favorece bastante as categorias, que dá a mobilidade para as pessoas trabalharem em vários lugares. Aí pode, no caso, uma manicure pode trabalhar em vários salões, é isso? Sim, ela pode trabalhar Tem essa portabilidade também, essa possibilidade. Isso mesmo, essa portabilidade, essa possibilidade que ajuda a todos, né? Porque são microempreendedores que estão ali querendo crescer e se fossem através de CLT, estariam um pouco amarrados. Em cima disso vem a pergunta do Luiz Alberto Silvestre de São Carlos. Doutora, explica aí pra gente, por gentileza, o MEI para o segmento de salão de estética. Qual o nome deste programa? A respeito do MEI para o segmento de estética, a substituição de contratação CLT por parceria pode ser aplicada a qualquer outra atividade do MEI? Agradeço, Luiz Alberto de São Carlos. Então, o MEI, um microempreendedor individual, é aquela pessoa que constitui um CNPJ
e tem um valor mensal de até R$ 5.000 para não ser desenquadrado do MEI e pode ter até ou 2 funcionários. O que acontece? As pessoas que constituem o MEI são as pessoas que querem prestar serviço, não são as pessoas que querem ser empregadas. Elas querem ser uma prestadora de serviço. Você vai lá no portal do MEI que tem do governo federal, ou então quem está em Ribeirão Preto pode ir até o Poupa Tempo, que no Poupa Tempo também você consegue retirar o seu MEI, fazer o seu CNPJ e prestar o seu serviço. Todo e qualquer salão de beleza, barbearia, todo e qualquer empreendimento que aceite você como prestador de serviço, você pode fornecer o seu MEI, o seu trabalho. O Juliano César Nicolini mora em Barrinha e pergunta aqui também bem direto. Doutora Angelita, gostaria de saber quais são os meus direitos quando eu peço conta de uma empresa. Então, quando você pede conta de uma empresa, os seus direitos é receber o salário residual do mês que você trabalhou, 1/3 de 13º, 1/3 de férias, e você não recebe os 40% da multa do seu FGTS, porque você pediu as contas. Tem mais pergunta aqui, 981581278 para a doutora Angelita. Vamos lá. Doutor, bom dia. É o Reginaldo. Eu passei por uma empresa de supermercado e eu pedi para você mandar ele embora, pedir as contas. E eu gostaria de saber quanto tempo demora a rescisão, porque o que acontece? Falaram que já está lá, mas eu mandei minha esposa pegar e não entregaram. Pode fazer isso? Pode reter isso daí? Reginaldo que pediu as contas de um supermercado, doutora. Eu entendi que ele pediu as contas e ele perguntou quanto tempo demora a rescisão. Geralmente a rescisão no máximo, a contabilidade ali de 2 a 3 dias, você assina sua rescisão e a empresa tem até 10 dias para te pagar. E ele disse também que ele pediu para a esposa dele pegar, só que ficou retido ali. Na verdade, ele que tem que ir até lá, porque ele é o detentor ali do contrato entre a empresa e ele. Então, na verdade, realmente a empresa está correta. Só tem que dar a rescisão para o colaborador da empresa. Para ele, né? Para ele, afinal, ele trabalhava lá. Porque a empresa precisa dar assinatura ali, no momento ali, pegar a assinatura dele em vários documentos ali da rescisão. Então, tem que ser para ele. E outra, já pensou a ex-esposa indo buscar o acerto de conta do ex-marido? Ia virar uma festa, hein? Então, por isso é personalíssimo, né? Então tem que ser diretamente para a pessoa mesmo. O pessoal lá do Perfil Multimolas, na verdade, está fazendo um agradecimento aqui, doutor. Obrigado por estar cuidando do meu caso de reajuste do FGTS de 88 para cá. É muito reajuste, doutora? É muito reajuste, tem muita coisa ali, tem muita coisa. A gente está com, graças a vocês, bastante ações no sentido do reajuste do FGTS, que é o reajuste da monetarização do FGTS, que a TR estava zerada e o Supremo também está no Supremo. Espero que nós tenhamos aí a terceira decisão favorável para os trabalhadores, né? Que a primeira foi a questão dos salões de beleza, que podem fazer a parceria. Agora derrubou essa questão aqui dos trabalhadores no acesso gratuito à justiça e espero que agora o STF derrube aí essa taxa referencial que está zerando o reajuste ali do FGTS dos trabalhadores. Doutora, tem um funcionário aqui de uma empresa, ele não quer se identificar, ele pede a gentileza, a gente não fala então, mas ele quer tirar uma dúvida aqui. Pergunta para a doutora o seguinte: meu contrato de trabalho é das 8 às 18. A empresa disse que agora os funcionários vão trabalhar das 8 da manhã às 8 horas da noite e diz que vai ser obrigatório. Isso é possível? O funcionário tem direito a se negar? Até quanto de hora extra o funcionário é obrigado a fazer? E se o funcionário não quiser fazer a hora extra, ele pode se negar? Pode se negar, sim. Obrigatório são 44 horas semanais. Passou disso, são horas extras. E até as 20 horas tem uma porcentagem de horas extras. E após as 20 horas é outra porcentagem, que é limite máximo até as 22. Ele pode, sim, se obrigar a não aceitar a trabalhar nas horas extras. Ele trabalhou o período comum, as horas extras ele não vai poder trabalhar, a empresa tem que acatar.
Vamos com mais perguntas aqui, 98158-1278. Como é que eu faço? Meu tempo de serviço já deu, a presidência recorreu. Aí tá com a desembargadora para ver isso. Como que funciona? Advogado, já faz 3 anos isso, eu entrei em 2016. Eu troco de advogado, eu tenho que esperar essa desembargadora ver. Seu Marco de Barrinha, doutor. Então, o problema, Marco, não está com o advogado. O problema está na justiça. Como você bem disse, está na mão da desembargadora. Então, infelizmente, você vai ter que aguardar o momento que a desembargadora vai julgar o seu processo e despachar para você. Infelizmente, muitas pessoas confundem, que às vezes pensa que a morosidade está no advogado e na verdade não está, está no judiciário, que a gente tem que aguardar, não tem o que fazer. Sobre a gratuidade aí da justiça trabalhista, o prazo para o trabalhador, né, entrar na justiça por qualquer direito é de 2 anos. Os caras levaram 5 para decidir. Então, né, levaram doutor? 5 anos para decidir que o trabalhador tem direito sim à gratuidade. Estão pensando muito no trabalhador, né? Vamos com mais participações aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Aline. Doutora Angelita. Bom dia. É o Aparecido da Multimolas. Aparecido. Você que é o só agradecendo Multimola? a doutora por estar cuidando do meu caso, sobre o reajuste que teve do FGTS de 88 a 2013. Está cuidando bem do caso, agora só estou esperando os resultados. Ótimo advogado. Parabéns. Tá fazendo Bom dia a todos. um merchan, a propaganda da senhora aqui, hein, doutor? O Obrigada, Aparecido. Obrigada. Na verdade, eu que agradeço aí a confiança que você teve em mim aí de cuidar do seu caso e espero ter êxito aí logo rápido para você. Mais participações. Bom dia, Lincoln. Bom dia. Passa o telefone da doutora para mim, por favor. 98158-1278. Conversar com ela sobre o reajuste do FGTS de 86, né? Que eu sou registrado em 86. Por favor. Esse é o Bulguinha, o Grep, Antônio Grep. Ô, doutora, como é que é essa história aí do reajuste do FGTS? Então, Que o pessoal tá querendo saber. É aquilo que eu venho batendo na tecla. Está no STF que o FGTS ele é reajustado pela taxa referencial. E essa taxa referencial, há um bom tempo, aliás, há anos, ela não vem acompanhando a inflação. Ou seja, o seu depósito, o seu dinheiro que está ali depositado, ele não está sendo reajustado. E teve período que foi zerado, que não teve reajuste nenhum. E aí, então, existe uma ação no STF para que mude essa taxa de correção do FGTS e passe a ter uma taxa que realmente corrija o seu FGTS. E que realmente, quando você deixa o seu dinheiro ali, que é compulsoriamente, você é obrigado a ter esse caixa aí do FGTS, que o seu dinheiro renda. Porque geralmente tem pessoas que têm anos ali com dinheiro parado no FGTS e quando vai ver não tem lucro nenhum. E é um dinheiro compulsório que o governo vai utilizando e não vai tendo os rendimentos que teriam uma poupança ou que teriam uma outra aplicação. E aí nós estamos entrando com uma ação para que possa corrigir essa correção do FGTS e está no STF. Então as pessoas elas entram com uma ação, nós estamos aguardando o STF, né, a julgar essa ação e tudo leva a crer que vai julgar favorável para o trabalhador e quando o STF julgar ele poderá modular. Modular significa que ele poderá dizer que quem tem direito a essa correção é somente as pessoas que entraram com a ação. Por isso muita gente está me procurando para entrar com essa ação para que garanta o seu direito assim que o STF julgar. O Rafael Fabrício faz uma pergunta aqui, através da live, né? Tô procurando aqui a cidade do Fabrício, me parece que é Boa Vista, depois a gente confirma. Doutora, meu pai fez uma cirurgia, é o Rafael Fabrício. Meu pai fez uma cirurgia de catéter, ele tem 53 anos e o trabalho dele é de extremo esforço físico. Nesse caso, ele pode se aposentar por invalidez ou ele está trabalhando regularmente com essa cirurgia? Olha só, ele fez uma cirurgia, muito provavelmente ele está afastado e se ele estiver afastado pelo INSS, quando terminar o período de afastamento dele, ele pode procurar um advogado especialista e pedir a aposentadoria
ou por invalidez, teria que ser por invalidez, porque no caso ele não vai conseguir exercer a função que ele exercia anteriormente. Então, no período que terminar o afastamento dele, ele ingressa com uma ação pedindo aposentadoria. Então, tá bom. Respondido, senhor Rafael Fabrício. Doutor Angelita, você pode deixar a pergunta para a doutora aqui, 981581278, que a doutora responde, tá certo? Durante o dia, durante toda a semana e também no Instagram, onde você tá ao vivo aí, né, doutora? É isso mesmo, Instagram, Angelita P. Cruz _ADV. Doutora, obrigado por sua participação e até semana que vem, viu? Eu que agradeço, um grande abraço a todos e boa semana. Esse é o quadro Seus Direitos com a doutora Angelita Cruz. Vamos embora, minha gente! E a enquete? O que deu na enquete deu aí? na enquete? Instituto Data Lincoln perguntou: na sua opinião, o orçamento secreto é um novo mensalão escondido? Ou é legal, emendas são importantes? Ih, Nando! Ó! 82% estão considerando esse orçamento secreto aí como um mensalão escondido, hein? Surra de vara de marmelo. 103 votos. 18% acha que não, que as emendas são importantes. 23 votos. Perante a opinião pública, isso não tá legal não, né, Nando? Não tá cheirando bem. Não tá cheirando bem, tá certo? Não tá legal isso não. Ô, Luciano, não dá tempo da gente abraçar os aniversariantes, hein?